15 anos. 15 anos de plantas baixas desenhadas à mão às 2 da manhã, de apresentações ensaiadas no espelho do banheiro enquanto meus filhos dormiam, de contratos pequenos aceitos com sorriso porque eu sabia que eram degraus para algo maior. 15 anos construindo uma carreira que ninguém me deu de presente, que eu ergui tijolo por tijolo com as minhas próprias mãos. E na semana em que eu finalmente ia assinar o maior contrato da minha vida, a licitação para o complexo cultural do município, o projeto que colocaria meu nome no mapa de verdade, foi exatamente nessa semana que a minha sogra ligou para o presidente da comissão, dizendo que eu estava com problemas emocionais sérios e que não tinha condições de assumir uma obra daquela magnitude. Eu me chamo Ana Beatriz, tenho 40 anos, sou arquiteta. E essa é a história de como eu assinei o contrato, pedi o divórcio e finalmente respirei. Deixa eu te contar como tudo começou, porque nada disso surgiu do nada. Toda história tem uma raiz, e a raiz dessa aqui é antiga. Conheci Renato quando eu tinha 24 anos, ele tinha 28. Era bonito, engraçado, trabalhava no setor financeiro de uma construtora de médio porte. A gente se apaixonou rápido, como acontece quando você é jovem e ainda não aprendeu a ler os sinais que a vida coloca na sua frente. Nos casamos 2 anos depois. Eu ainda estava terminando a especialização. Ele já tinha uma posição estável. A família dele era grande, barulhenta, daquelas que se reúnem todo domingo e onde todo mundo tem opinião sobre tudo. A minha sogra, Dona Célia, nunca escondeu que achava que eu trabalhava demais, desde o início. Ainda no noivado, numa dessas reuniões de domingo, ela disse na frente de todo mundo que mulher que trabalha igual a homem esquece que tem casa para cuidar. Eu ri. Renato riu. Todo mundo riu. Eu deveria ter prestado mais atenção naquele momento, mas eu estava apaixonada e achei que era só jeito de falar. A minha cunhada Patrícia, irmã do Renato, sempre foi diferente, mais quieta, mais observadora. O tipo de pessoa que sorri para você e você não consegue decifrar se é simpatia ou cálculo. Ela nunca trabalhou fora, casou cedo, tinha 2 filhos pequenos. A gente não tinha uma relação ruim, mas também não era próxima. Existia uma distância que eu sempre atribuía à diferença de estilo de vida, mas que, olhando para trás, era outra coisa. Nos primeiros anos de casamento, enquanto meu escritório ainda era um quartinho de 2 metros quadrados no fundo do apartamento, ninguém se incomodava muito. Os projetos eram pequenos, a renda era complementar, e eu ainda tinha tempo de aparecer nos domingos e ouvir as histórias da Dona Célia sobre quando Renato era criança. Era administrável. Eu era administrável. O problema começou quando eu deixei de ser administrável. Foram os nossos filhos, Pedro e Isabela, que me deram o empurrão que eu precisava. Pedro tinha 8 anos quando me sentei com ele para ajudar numa pesquisa escolar sobre profissões. Ele abriu o caderno, olhou para mim com aqueles olhos grandes e perguntou: "Mãe, o que você faz de verdade?" Eu congelei, porque na época, de verdade, eu estava fazendo pouco. Estava adiando projetos, recusando reuniões que coincidiam com eventos da escola, encolhendo minha agenda para caber nos espaços que a família deixava livres para mim. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fui até a mesa da cozinha e abri meu portfólio. Olhei para o que eu tinha construído nos últimos 5 anos e senti uma coisa no peito que eu não sabia nomear. Não era tristeza exatamente. Era mais parecida com aquela sensação de estar no aeroporto assistindo o avião decolar sem você dentro. Eu tinha perdido alguma coisa que não deveria ter perdido. Conversei com Renato naquela mesma noite. Disse que precisava retomar minha carreira com mais seriedade, que havia um concurso público de arquitetura que eu queria participar, que ia precisar de mais suporte em casa durante um período. Ele ouviu, disse que entendia, disse que me apoiava. Eu acreditei. Nos anos seguintes, trabalhei como nunca tinha trabalhado antes. Contratei uma assistente, montei um escritório de verdade fora de casa, participei de 3 concursos, perdi 2, ganhei uma reforma de praça pública num bairro de classe média. Pequeno, mas meu, com meu nome na placa. Pedro foi à inauguração e ficou olhando para aquela placa por um tempo que me fez chorar dentro do carro depois. À medida que os projetos foram crescendo, as reuniões de domingo foram ficando mais tensas.
Dona Célia começou a fazer comentários sobre como as crianças precisavam mais da mãe. Patrícia uma vez me perguntou, com aquele sorriso que eu ainda não sabia decifrar, se eu não tinha medo de perder o vínculo com Pedro e Isabela por causa do trabalho. Eu respirei fundo e disse que meus filhos me conheciam muito bem, que eles sabiam exatamente o que a mãe deles fazia e por que fazia, e que eu estava presente em tudo o que importava. Renato ficava quieto nessas horas. Eu interpretava o silêncio dele como respeito, como se ele soubesse que eu não precisava de defesa porque eu me defendia sozinha. Mas silêncio não é sempre respeito. Às vezes, silêncio é cumplicidade com o outro lado. O projeto do Complexo Cultural surgiu no começo do ano passado. Era uma licitação pública enorme, um complexo com teatro, biblioteca, espaço de exposições e área de convivência, num terreno de quase 8.000 metros quadrados no centro histórico da cidade. O tipo de obra que define uma trajetória. O tipo de projeto que, se você assina, a sua carreira tem um antes e um depois. Passei 8 meses trabalhando naquilo. 8 meses de madrugadas, de maquetes, de revisões, de reuniões com engenheiros e consultores. Isabela, que já tinha 12 anos, às vezes aparecia no escritório depois da escola e ficava me observando trabalhar. Um dia ela disse: "Mãe, quando eu crescer eu quero fazer algo que eu olhe assim." Eu perguntei como. Ela disse: "Com esses olhos que você faz quando está desenhando, como se o mundo inteiro sumisse." Submeti o projeto em março. Em maio, fui chamada para a segunda fase apresentação presencial para a comissão julgadora. Em junho, recebi o resultado. Eu tinha vencido. Quando o e-mail chegou, eu estava no carro, no estacionamento de um supermercado. Li 3 vezes. Liguei para minha assistente, que começou a gritar do outro lado da linha. Fiquei sentada ali por uns 20 minutos sem conseguir sair do carro, com aquela sensação estranha de quando algo que você sonhou por tanto tempo finalmente acontece e o seu corpo não sabe bem como reagir. Cheguei em casa e contei para Renato. Ele me abraçou, disse que estava orgulhoso, que ia abrir uma garrafa de vinho para comemorar. Liguei para minha mãe, para minhas amigas. Fui dormir feliz de um jeito que eu não sentia há muito tempo. 2 dias depois, contamos para a família dele no almoço de domingo. Eu deveria ter prestado mais atenção nas expressões. Dona Célia ouviu, deu um sorriso que não chegou aos olhos e disse: "Que bom, filha." Patrícia perguntou quanto tempo ia durar a obra e se eu ia ter que viajar. Quando respondi que provavelmente sim, que havia visitas técnicas e reuniões com a prefeitura programadas, ela trocou um olhar com a sogra que eu vi, mas fingi não ter visto. O cunhado, Marcelo, marido da Patrícia, foi o único que reagiu com entusiasmo de verdade. Levantou o copo, disse que era uma conquista enorme, que eu merecia. Eu me lembro de ter pensado que ele era legal. Na semana seguinte, a assinatura do contrato estava marcada para a sexta-feira. Era terça. Eu estava no escritório terminando de organizar a documentação quando meu celular tocou. Era um número que eu não reconhecia. Atendi. Era o Dr. Fernando Assis, presidente da comissão julgadora do processo licitatório. Ele disse que estava ligando porque tinha recebido uma comunicação anônima, mas que ele me conhecia o suficiente para me dar a oportunidade de esclarecer antes de qualquer coisa. Disse que a comunicação sugeria que eu estava passando por uma crise emocional severa, que tinha histórico de instabilidade psicológica e que não teria condições de coordenar uma obra daquela complexidade. Eu ouvi tudo em pé, sem me sentar, com a mão apertando o celular com uma força que deixou marca na palma. Disse a ele que aquilo era mentira, que eu estava bem, que tinha todos os meus laudos médicos em dia, que minha saúde física e mental nunca tinha sido um impedimento para o meu trabalho. Ele disse que acreditava em mim, que ia desconsiderar a comunicação, mas que achava que eu precisava saber que aquilo tinha acontecido. Agradeci. Desliguei. Fiquei olhando para a parede por um tempo que não sei dizer quanto foi. Depois sentei na cadeira, respirei fundo e comecei a pensar em quem poderia ter feito aquilo. Não demorou muito. Liguei para a minha amiga Fernanda, que é advogada, e contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um segundo e depois disse: "Bi, isso tem cara de gente que te conhece. Alguém que sabe detalhes suficientes para soar convincente." Concordei.
Disse que suspeitava da família do Renato, mas que não tinha prova nenhuma, só intuição. Fernanda disse: intuição de mulher que chegou até aqui não é pouca coisa, mas você precisa de mais do que intuição. Naquela noite, em casa, Renato chegou do trabalho, jantamos juntos com as crianças. Ele me perguntou como tinha sido o dia. Eu disse corrido e não falei mais nada. Precisava pensar antes de falar. Depois que Pedro e Isabela foram dormir, fui até o escritório em casa para terminar uns documentos. Renato ficou na sala vendo televisão. Em algum momento, o celular dele, que estava na mesa de centro, acendeu com uma notificação. Ele não estava perto. Eu estava passando pela sala e vi, sem querer, o nome que apareceu na tela. Era o nome de um grupo. O grupo se chamava Família Monteiro. Não vi o conteúdo, mas vi o suficiente para saber que o grupo existia e que tinha atividade recente. Fui dormir com aquilo na cabeça. Na manhã seguinte, quarta-feira, Renato saiu cedo para uma reunião. Eu levei as crianças para a escola e voltei para casa antes de ir ao escritório. Senti aquela coisa que eu não sei explicar direito, não foi invasão de privacidade, foi sobrevivência. Fui até a mesa de centro. O celular estava lá, sem senha ativa porque ele tinha o costume ruim de deixar desbloqueado quando estava em casa. Abri o WhatsApp, encontrei o grupo Família Monteiro. Li por uns 10 minutos, de trás para frente, e o que eu encontrei foi uma coisa que eu não consigo descrever com precisão porque palavras parecem pequenas demais para o tamanho daquilo. Tinha uma conversa que começava com a Patrícia dizendo que tinha descoberto como funciona o processo licitatório e que havia uma forma de apresentar uma denúncia anônima à comissão. A dona Célia perguntou se dava para fazer sem deixar rastro. Patrícia disse que sim, que bastava mandar por e-mail de uma conta criada para isso. A dona Célia disse: então faz. Tinha um emoji de coração no final. Mas o que me parou, o que me fez segurar o celular com as duas mãos para não cair, foi rolar um pouco mais para cima e encontrar a mensagem que a Patrícia tinha mandado 2 dias antes do domingo do almoço. Ela tinha escrito: se a Ana Beatriz assinar esse contrato, a gente perde o Renato de vez. Ela vai virar maior do que ele e aí acabou. Precisamos agir antes da sexta. E embaixo dessa mensagem tinha um coração, dado pelo Renato. Meu marido tinha curtido aquela mensagem. Não era ambiguidade. Não era mensagem mal interpretada. Era meu marido, no grupo da família, dando um coração para a sugestão de sabotar minha carreira porque ele não queria se sentir menor do que eu. Coloquei o celular de volta na mesa. Fui até o banheiro, lavei o rosto com água fria, me olhei no espelho por um tempo. Não chorei. Não senti raiva, pelo menos não do jeito que eu esperaria sentir. Senti uma clareza estranha, daquelas que chegam depois que a névoa some de vez e você finalmente enxerga a paisagem como ela sempre foi. Peguei minha bolsa, saí de casa, fui até o escritório. Chamei minha assistente Camila e pedi que ela organizasse toda a documentação para a assinatura do contrato de sexta-feira. Depois liguei para a Fernanda. Disse: Fê, preciso do contato de um bom advogado especializado em família. Não para amanhã, para hoje. Ela ficou um segundo em silêncio e depois disse: Bi, o que aconteceu? Eu contei tudo. Ela ouviu sem me interromper. Quando terminei, ela disse: Você tem certeza? Eu disse que tinha. Ela disse: Então você sabe o que precisa fazer. Eu disse que sabia. Ela mandou o contato do advogado em menos de 5 minutos. Liguei para o Dr. Henrique Saraiva ainda naquela manhã. Ele tinha horário no final da tarde. Fui. Contei tudo para ele, o telefonema do presidente da comissão, o que encontrei no celular do Renato, o histórico de pressão da família. Ele ouviu com atenção, fez algumas perguntas sobre patrimônio, sobre tempo de casamento, sobre os filhos. Ao final, disse que eu tinha uma base sólida para iniciar o processo de divórcio e que, dependendo de como eu quisesse conduzir, havia formas de documentar o que tinha acontecido para proteger minha reputação profissional caso fosse necessário. Saí do escritório dele às 7 da noite com uma pasta de orientações e uma sensação no peito que eu só consegui identificar mais tarde, já em casa, depois que as crianças dormiram. Era alívio. Naquela noite, Renato chegou em casa e perguntou se eu estava bem porque eu estava quieta. Eu disse que estava cansada.
Ele disse, semana pesada, e foi tomar banho. Eu fiz o jantar, ajudei Pedro com a lição de matemática, conversei com Isabela sobre uma apresentação que ela ia fazer na escola. Fiz tudo aquilo com uma presença que eu não tinha tido em muito tempo, porque pela primeira vez em anos eu sabia exatamente onde estava e para onde ia. Quinta-feira de manhã, antes de sair para o escritório, sentei com os dois na mesa da cozinha enquanto Renato ainda estava dormindo. Pedro perguntou por que eu tinha acordado tão cedo. Eu disse que tinha algumas coisas para resolver. Isabela me olhou daquele jeito dela, que herdou de mim aquele olhar que vê mais do que as palavras dizem, e perguntou se estava tudo bem. Eu disse, vai ficar, meu amor, vai ficar melhor do que estava. Ela não perguntou mais nada, mas ficou mais perto de mim do que o normal enquanto tomávamos café, e isso foi o suficiente. Na quinta-feira, conversei com o Dr. Henrique por telefone mais 2 vezes. Organizei os documentos que ele tinha pedido, fiz backup de tudo que era importante no escritório. Trabalhei num nível de concentração que eu não me lembrava de ter há anos, não porque estava tentando esquecer o que tinha acontecido, mas porque o que estava acontecendo era real, era meu, e eu não ia deixar que ninguém tirasse aquilo de mim. À noite, Renato chegou animado, disse que tinha marcado um jantar com uns amigos para comemorar meu contrato na semana seguinte. Eu ouvi, disse, a gente vê, e mudei de assunto. Sexta-feira, 10 da manhã. Entrei na sede da prefeitura com a Camila, que não sabia de nada, mas percebeu que eu estava diferente e ficou mais quieta que o normal, do jeito bom, do jeito de quem entende que alguns momentos pedem silêncio. Cumprimentei o Dr. Fernando Assis, que me recebeu com um aperto de mão firme e um sorriso que dizia que aquele telefonema de terça-feira não tinha mudado nada para ele. Sentei à mesa. Tinha várias páginas para assinar. Assinei cada uma delas com uma calma que eu nunca tinha sentido antes em nenhum momento importante da minha vida, nem na defesa de TCC, nem no casamento, nem no nascimento dos filhos. Uma calma que não era indiferença. Era o contrário disso. Era presença total. Quando o Dr. Fernando me entregou a cópia assinada e disse, parabéns, arquiteta, a cidade vai ficar mais bonita, eu tive que piscar algumas vezes para não chorar ali mesmo. Saí da prefeitura às 11h30. Fui direto para o escritório do Dr. Henrique Saraiva com os documentos que ele tinha pedido. Assinei a procuração para que ele iniciasse o processo de divórcio. 2 assinaturas na mesma manhã, uma construindo, uma liberando. Liguei para a Fernanda do carro. Ela atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Eu disse, Fê, foi feito. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse, bem baixinho, eu sei que custou. Eu disse, custou tudo. Ela disse, então valeu tudo. Fiquei um tempo parada no carro, no estacionamento do escritório do advogado, olhando para a pasta no banco do passageiro, os documentos do contrato de um lado, os do divórcio do outro. 2 projetos simultâneos. Um para construir o que sempre foi meu de direito. Outro para demolir o que nunca deveria ter ficado de pé por tanto tempo. Quando cheguei em casa naquela tarde, Renato ainda não tinha chegado. Peguei as crianças na escola, levei para tomar sorvete, coisa que eles adoram e que eu raramente fazia nas tardes de semana por causa do trabalho. Ficamos sentados numa mesa na calçada, com o sol daquele jeito bonito de fim de tarde, e Pedro me contou uma história engraçada que tinha acontecido na aula de educação física, e Isabela ficou rindo daquele jeito que enruga o nariz, e eu fiquei olhando para os dois pensando que eram as coisas mais inteiras que eu tinha no mundo. Isabela me olhou e disse, mãe, você tá diferente hoje. Perguntei como. Ela pensou um pouco e disse, mais aqui. Não sei se uma criança de 12 anos entende o que aquilo significou para mim, mas foi a coisa mais certa que alguém me disse em muito tempo. Naquela noite, depois do jantar, das crianças foram para o quarto, sentei à mesa da sala com Renato. Coloquei o celular dele em cima da mesa, não aberto, não mostrando nada, só lá. Ele olhou para o celular, depois para mim. Eu disse, eu sei do grupo, eu sei do coração que você deu na mensagem da Patrícia. Eu sei que a sua mãe mandou a denúncia anônima para o Dr. Fernando. Ele ficou quieto. Eu continuei. Eu não vim aqui para discutir. Não vim pedir explicação, porque a explicação eu já entendi. Vim te contar que hoje de manhã eu assinei o contrato e contratei um advogado para dar início ao divórcio. Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Disse meu nome Bi,
com aquela voz de quando ele quer que eu recue, aquela voz que funcionou por 15 anos. Mas 15 anos também é tempo suficiente para aprender que algumas vozes só têm poder enquanto a gente permite. Eu me levantei, peguei meu copo d'água e disse: "Você pode ficar aqui até a gente resolver a parte legal, mas eu preciso que você entenda que essa conversa já acabou." Fui até o quarto, fechei a porta e dormi mais fundo do que tinha dormido em anos. Nos dias que se seguiram, houve ligações. Dona Célia ligou 3 vezes em um dia. Na primeira, tentou explicar que tudo tinha sido por preocupação. Na segunda, disse que eu estava sendo precipitada. Na terceira, quando ficou claro que eu não ia mudar de posição, disse que eu era ambiciosa demais para ser boa esposa. Eu ouvi a terceira ligação até o final, agradeci e desliguei. Patrícia mandou uma mensagem dizendo que ela nunca quis me machucar. Não respondi. Marcelo, o cunhado, me mandou uma mensagem separada dizendo que ele não tinha participado de nada daquilo, que ficou sabendo pelo Renato depois, e que achava que o que tinham feito era errado. Eu acreditei nele, respondi agradecendo. O processo de divórcio seguiu o curso. Renato no início tentou conversa, tentou negociação, tentou o caminho da culpa: "Você vai destruir os filhos com isso." Eu disse que os filhos precisavam de uma mãe inteira, não de uma mãe que foi sendo reduzida aos poucos até virar uma versão menor de si mesma para caber nos planos de outra família. Pedro, quando soubemos de uma forma adequada para a idade dele, ficou quieto por alguns dias. Depois veio até mim e disse que tinha uma pergunta. Eu disse que podia perguntar. Ele disse: "Mãe, você vai continuar fazendo o projeto grande?" Eu disse que sim. Ele disse: "Então tá bom." Simples assim, do jeito que crianças às vezes são mais sábias do que os adultos ao redor delas. Isabela não fez perguntas. Ficou mais perto, me abraçou mais e um dia me deixou um bilhete na mesa do escritório de casa que eu guardo até hoje. Escrito com aquela letra de criança que ainda não sabe que é linda. "Mãe, eu vi você assinar o contrato na TV. Você parecia a pessoa mais importante do mundo. Você parecia você." Eu guardo aquele bilhete embaixo da planta baixa do Complexo Cultural. Toda vez que abro a pasta do projeto, ele está lá. Há uma coisa que eu precisei entender ao longo de tudo isso e que eu precisava entender sozinha, sem que ninguém me dissesse. Que o problema nunca foi só a Patrícia, nem só a Dona Célia. O problema era que eu passei anos me convencendo de que o silêncio do Renato era neutralidade, quando na verdade era uma escolha. Toda vez que ele ficou quieto num domingo enquanto sua mãe fazia um comentário sobre meu trabalho, foi uma escolha. Toda vez que ele não disse nada quando sua irmã perguntava se eu não estava sacrificando os filhos, foi uma escolha. E o coração que ele deu naquela mensagem foi só a última de uma série longa de escolhas que eu preferi não ver. Não me arrependo de ter demorado tanto para ver. Me arrependo de ter fingido que não via quando no fundo eu sabia. Mas arrependimento não é o mesmo que culpa, e eu aprendi a diferença. Arrependimento olha para trás e extrai o que vale. Culpa fica presa lá e não deixa mais nada crescer. Hoje, o projeto está em execução. A obra começou há 3 meses. Toda semana eu visito o canteiro, ando pelo terreno com o capacete e a prancheta, vejo aquelas estruturas subindo do chão e sempre tem um momento em que eu paro, olho para aquilo tudo e penso: eu fiz isso. Não apesar de tudo que aconteceu. Fiz isso atravessando tudo que aconteceu. Pedro veio comigo numa visita mês passado. Ficou olhando para as estruturas com os olhos arregalados e disse que não sabia que a arquitetura era desse jeito que parecia mágica, mas de verdade. Eu disse que era exatamente isso, mágica de verdade. Isabela pediu para vir na inauguração. Eu disse que ela não ia só vir, ia estar do meu lado quando eu cortasse a fita. Tem dias que são difíceis, o divórcio ainda não foi finalizado, tem questões práticas que precisam ser resolvidas, tem noites em que os filhos ficam no silêncio de quem está processando uma mudança grande. Não finjo que é fácil, nunca foi fácil. A diferença é que agora a dificuldade é minha, é real, e eu a enfrento de frente, sem precisar esconder metade de mim para que outra pessoa se sinta confortável. Numa tarde dessas, numa visita ao canteiro de obras,
A engenheira responsável pela fundação veio me mostrar um detalhe técnico e chamou minha atenção para algo que não estava nos cálculos originais: uma camada de terra mais compactada do que o esperado, que ia exigir ajuste no projeto. Era um problema, mas era um problema que a gente ia resolver. Olhei para aquela camada de terra dura e pensei: às vezes o terreno onde você quer construir é mais resistente do que você esperava. Isso não é sinal para desistir, é sinal para ajustar a fundação. Eu ajustei a minha. Não guardo raiva da Dona Célia. Não guardo raiva da Patrícia. Guardo uma compreensão que é mais pesada e mais honesta do que raiva, a compreensão de que existem pessoas que precisam diminuir o que está ao redor para se sentirem inteiras, e que essas pessoas às vezes são família, e que ser família não torna esse comportamento aceitável, e que perceber isso não é ingratidão, é autopreservação. E do Renato, guardo a memória de um homem que um dia me fez feliz, que me deu 2 filhos que são o melhor que existe na minha vida, e que em algum momento, no meio de tudo isso, escolheu o conforto do próprio ego no lugar da mulher que tinha ao lado. Não sei se foi fraqueza ou medo ou vaidade ferida. Provavelmente foi os 3 juntos, mas no fim, o nome que se dá não muda o que foi. O que eu sei é que na manhã de uma sexta-feira, com uma pasta de documentos nas mãos e 15 anos nas costas, eu fiz 2 escolhas que foram, na verdade, a mesma escolha. Eu escolhi a mim mesma. E se tem algo que eu quero que você leve dessa história, você que está ouvindo, que talvez reconheça alguma coisa aqui, algum silêncio que você também fingiu não ver, alguma versão sua que foi sendo apertada para caber em espaço menor do que merecia, é isso. A hora de agir não é quando você tiver certeza de que não vai doer. É quando você tiver certeza de que não agir dói mais. Eu cheguei a essa certeza numa tarde de terça-feira, segurando um celular que não era meu, lendo mensagens que não deveriam existir. E em vez de chorar, em vez de confrontar, em vez de implorar por uma explicação que não ia mudar nada, eu coloquei o celular de volta na mesa, fui até o banheiro, lavei o rosto e comecei a decidir. Decisão por decisão, ligação por ligação, assinatura por assinatura. Até que no final de uma sexta-feira comum, eu saí de um estacionamento com 2 projetos numa pasta, um complexo cultural que vai ficar de pé por décadas, e um casamento que era hora de encerrar, e percebi que havia um nome para o que eu estava sentindo: liberdade. Não a liberdade de quem fugiu, a liberdade de quem ficou, enfrentou, e então, quando estava pronta, seguiu em frente com a própria vida nos próprios braços. E deixa eu te dizer uma coisa: essa sensação de andar com a própria vida nos próprios braços vale cada madrugada, vale cada planta baixa desenhada quando todo mundo dormia. Vale cada escolha difícil e cada silêncio que eu precisei atravessar para chegar até aqui. Você também consegue. Eu tinha 40 anos quando entendi, com uma clareza que nunca mais me deixou, que tinha passado 7 anos aprendendo a ser invisível dentro de uma casa que nunca foi minha. Não foi uma briga que me abriu os olhos. Não foi um choro longo numa madrugada de quinta-feira. Foi uma tarde de domingo, quando eu estava sentada à mesa do almoço, ouvindo minha sogra contar para a cunhada recém-chegada de Ribeirão Preto como eu era uma mulher sem exigências, sem vontade própria, uma mulher que se contentava com o que tinha e que, por isso, era fácil de ter por perto. Ela disse isso com um sorriso de quem está fazendo um elogio, e eu sorri de volta. O sorriso de quem já sabe o que vai fazer, de quem já assinou o documento, de quem já tem o endereço novo esperando. Mas para chegar naquele sorriso, eu precisei atravessar 7 anos, e esses 7 anos começaram muito antes daquela mesa de domingo. Quando conheci meu marido, eu tinha 33 anos e trabalhava como contadora numa empresa de médio porte no centro de Campinas. Tinha meu apartamento alugado no Cambuí, pequeno mas completamente meu, cada prateleira no lugar que eu escolhi, cada quadro na parede que eu escolhi, cada planta no canto que eu escolhi. Tinha uma rotina que eu construí sozinha ao longo de anos e que me dava uma sensação de ordem que, na época, eu confundia com felicidade. Quando conheci Ricardo numa confraternização de fim de ano de um cliente em comum, ele tinha 36 anos, era gerente operacional numa transportadora,
Tinha um sorriso fácil e uma história que me pareceu bonita da maneira errada. O pai tinha falecido 2 anos antes. A mãe, Dona Marlene, tinha ficado sozinha numa casa de 2 andares no Jardim Guanabara. Ele ficou para não deixá-la, sozinha. Me contou isso na segunda vez que a gente se encontrou, numa pizzaria perto do trabalho dele, com uma naturalidade de quem está descrevendo uma coisa óbvia. Eu ouvi aquilo e pensei, homem que honra a família. Pensei isso sem questionar o que significava aquela honra na prática, sem perguntar por quanto tempo, sem entender que alguns homens confundem honra com incapacidade de sair do lugar. Namoramos por 1 ano e meio. Nesse período, Dona Marlene era uma mulher de gestos generosos e palavras cuidadosas. Me chamava de querida quando atendia o interfone. Perguntava sobre meu trabalho com um interesse que parecia genuíno. Uma vez fez bolo de cenoura com cobertura de chocolate porque Ricardo contou que era meu favorito. Eu saía de lá achando que tinha encontrado, além de um companheiro, uma figura materna que me adotava com facilidade. Não percebi que estava sendo avaliada. Não percebi que aquela gentileza toda era condicional, que durava exatamente enquanto eu era visita, enquanto eu tinha hora para chegar e hora para ir embora, enquanto eu não representava nenhuma ameaça real à ordem que ela tinha construído e mantido com décadas de cuidado. Quando começamos a falar em casamento, a questão de onde morar surgiu numa conversa de sábado, depois do almoço, com o Ricardo deitado no sofá e eu sentada no chão encostada na poltrona. Ele disse que a ideia era ficar na casa da mãe por um tempo, só enquanto a gente organizava as finanças para comprar algo próprio. Disse temporário. Disse no máximo 1 ano. Disse que Dona Marlene adoraria a companhia. Eu devia ter feito as perguntas certas. Devia ter definido o que 1 ano significava em termos concretos, com prazo, com plano, com número de dinheiro guardado. Mas eu tinha 33 anos, estava apaixonada e achava que amor era uma estrutura suficiente para se construir uma vida em cima. Então concordei. Cancelei o aluguel do meu apartamento, doei alguns móveis, guardei o resto num box no Taquaral e me mudei para o Jardim Guanabara como quem entra num acordo temporário sem ler as letras miúdas. Casamos numa cerimônia civil pequena, só família próxima, num cartório da Avenida Orocimbo Maia. Naquele mesmo mês, me instalei no quarto do casal que Dona Marlene tinha organizado antes que eu chegasse, sem que ninguém me pedisse opinião. As cores eram dela. O armário era o que sempre esteve ali. A disposição dos móveis era a que sempre tinha sido. Eu trouxe da caixa uma almofada que tinha comprado numa loja de decoração no Cambuí, uma almofada bege com um bordado geométrico pequeno, e coloquei no canto da cama. 3 dias depois, a almofada estava na cadeira do canto, longe da cama. Dona Marlene passou por mim no corredor e disse, sem parar: "Deixei sua almofada na cadeira, Beatriz, porque naquele canto da cama fica estranho com o edredom." Ela disse isso como quem informa sobre o tempo. Eu guardei a almofada na mala. Esse foi meu primeiro aprendizado. Naquele espaço, as coisas ficavam onde ela decidia que ficavam, e qualquer rearranjo meu era corrigido com a mesma naturalidade com que ela corrigia uma torneira pingando. A cozinha tinha uma constituição própria, silenciosa e absoluta. Os temperos ficavam numa ordem específica na prateleira. Sal, pimenta, colorau, louro, alho em pó, da esquerda para a direita, sempre. As vasilhas de plástico ficavam empilhadas por tamanho, as maiores embaixo. O pano de prato limpo ficava no segundo gaveta à esquerda da pia, não na primeira. Eu aprendi tudo isso por tentativa e erro, porque Dona Marlene não explicava as regras. Ela simplesmente desfazia o que eu fazia de forma diferente e reorganizava sem comentar. Era a linguagem dela, silenciosa, constante, sem margem para discussão, porque nunca havia discussão. Havia apenas o estado das coisas voltando ao lugar que ela considerava correto. Tentei cozinhar uma vez, num sábado em que ela tinha saído para visitar uma amiga. Fiz frango ao molho de mostarda com ervas, uma receita que eu fazia desde os tempos de apartamento que minha mãe me ensinou. Quando ela voltou e entrou na cozinha, ficou parada olhando para os pratos que eu tinha deixado secando, aspirou o cheiro que ainda estava no ar e disse, enquanto guardava a bolsa: "Ricardo tem refluxo quando come molho muito condimentado."
Nunca me disseram isso antes. Disse assim mesmo. Não sei se é verdade ou se era uma forma de dizer que aquela cozinha tinha um repertório fixo e eu não precisava acrescentar nada a ele. Serviu o jantar. Ricardo comeu 2 porções. Não mencionou refluxo, mas eu guardei o ensinamento. Naquela casa, cozinhar era o território dela e eu podia existir na cozinha desde que não deixasse marca. No 2º ano, ela se aposentou. Tinha trabalhado por décadas como funcionária de uma empresa de seguros e a aposentadoria trouxe uma presença que o trabalho antes continha. Ela estava em casa o dia todo. Comentava meu horário de chegada com uma pergunta que parecia inocente, e não era. Demorou hoje, Beatriz teve reunião? Perguntava com quem eu tinha almoçado quando eu voltava do escritório com uma sacola de comida de fora. Quando eu ficava no quarto no fim de semana lendo ou trabalhando, ela abria a porta sem bater para pegar alguma coisa que sempre estava no guarda-roupa. Um suéter, um cobertor, uma bolsa, sempre algo que precisava ser verificado naquele exato momento em que eu estava lá. Era uma presença que não pedia licença porque nunca precisou pedir. Aquela casa era dela antes de mim, e nos gestos dela, aquela casa continuava sendo só dela, independentemente de qualquer papel assinado. Ricardo via. Eu sei que via porque estávamos no mesmo espaço, dormíamos no mesmo quarto, comíamos na mesma mesa. Mas Ricardo operava numa zona de conveniência que eu demorei para nomear. Ele não discordava da mãe, não a corrigia. Quando eu trazia alguma coisa para ele depois que ficávamos sozinhos, quando eu dizia com cuidado que me sentia desconfortável com alguma situação, ele ouvia, entendia, concordava que às vezes ela exagerava, e no dia seguinte nada tinha mudado. Aprendi a entender que concordar comigo em privado e não fazer nada em público eram coisas diferentes, e que a segunda era a que tinha efeito real. A frase que mudou tudo aconteceu no 5º ano, num domingo de almoço com a cunhada de Ribeirão, que vinha 2 vezes por ano e me tratava com a cordialidade de quem é educado com prestadores de serviço. Estávamos à mesa, as 4 pessoas, e a conversa tinha ido para o lado de como era bom que o Ricardo tivesse ficado na casa, como Dona Marlene estava bem cuidada, como era raro encontrar homem tão apegado à família. A cunhada olhou para mim e disse: "E a Beatriz se adaptou bem aqui?" Dona Marlene respondeu antes de eu abrir a boca. Respondeu com a leveza de quem está comentando sobre o jardim. Adaptou. É quietinha, a Beatriz. Não cria caso, não exige nada. Dá graças a Deus pelo que tem. Uma bênção de nora. Eu ouvi aquelas palavras com uma clareza estranha. Como quando um ruído que você ouvia sem perceber para de repente, e o silêncio te diz o quanto ele estava presente. Não foi raiva. Foi reconhecimento. A confirmação de que eu não era parte daquela família. Era um ornamento conveniente. Era alguém que tinha aprendido a não atrapalhar. Ricardo, sentado ao meu lado, bebeu um gole de suco e continuou ouvindo a conversa da mãe com a irmã. Não disse nada. E esse não dizer nada foi, naquele momento, mais claro do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Naquela noite, depois que todos dormiram, fui até a sala. Sentei no sofá no escuro e fiquei por um tempo sem pensar em nada. Depois peguei o celular e abri o aplicativo do meu banco. Sou contadora. Tenho planilhas para tudo. Sei onde cada real que ganho vai parar. Naquele momento, olhei para o saldo da minha poupança e da minha reserva de investimentos com uma atenção diferente, não como números de uma planilha mensal, mas como a soma de 7 anos de trabalho, de um salário que eu recebia bem, e que, sem aluguel para pagar, sem financiamento, sem as despesas que a maioria das pessoas carrega, tinha crescido de uma forma que eu tinha registrado mês a mês, mas cujo total eu não tinha olhado de verdade fazia tempo. Fechei o aplicativo. Não disse nada para ninguém, mas alguma coisa tinha se movido dentro de mim com o peso quieto de uma decisão que já estava tomada sem que eu ainda soubesse o nome dela. Sou contadora, como já disse. Trabalho com números, com estrutura, com planejamento. Ao longo dos últimos 2 anos, além do emprego fixo, eu tinha começado a atender clientes por conta própria. Pequenos empreendedores, profissionais autônomos, microempresas que precisavam de assessoria contábil, mas não tinham estrutura para contratar uma empresa grande.
Eu atendia pelo computador, pelas tardes de quinta e sexta no quarto, em voz baixa para não incomodar a televisão de Dona Marlene no andar de baixo. Fui percebendo que aquilo crescia, que os clientes indicavam outros clientes, que eu estava construindo de forma quase acidental uma carteira que tinha se tornado uma segunda renda consistente. E comecei a imaginar o que seria ter um espaço próprio para isso. Um escritório, um lugar com o meu nome na placa, onde eu pudesse receber clientes com profissionalismo, dar consultorias presenciais, talvez contratar uma assistente. Um espaço que fosse meu, inteiramente, sem condições. Comecei a pesquisar imóveis comerciais num sábado de manhã, enquanto Dona Marlene estava na missa e Ricardo no futebol com os amigos. Abri o computador na cozinha, em silêncio, com um café ao lado, e entrei nos portais de imóveis com a objetividade de quem está fazendo uma análise de viabilidade. Não era urgência, era levantamento. Fui às visitas nos sábados em que tinha motivo plausível para sair cedo, uma reunião de cliente, uma consulta, uma visita a uma amiga. Não era mentira completa, era omissão calculada. Eu sabia que se contasse. Ricardo diria que precisávamos conversar sobre isso juntos, e conversar juntos significava que Dona Marlene saberia antes do fim do dia, e eu ainda não tinha estrutura suficiente para ter essa conversa com todo mundo de uma vez. Foram quase 4 meses de visitas. Espaços grandes demais, pequenos demais, mal localizados, com planta estranha, com valor que não fechava com o que eu tinha levantado como possível. E então, numa terça-feira de manhã, a corretora com quem eu tinha começado a trabalhar me mandou mensagem com um imóvel que tinha acabado de sair no portfólio dela. Uma sala comercial num prédio de 2 andares no Cambuí, o mesmo bairro onde eu morava antes de me casar, numa rua tranquila com boa movimentação comercial. Térreo ocupado por uma loja de papelaria que estava há 3 anos no ponto e tinha contrato renovado. Segundo andar inteiro disponível. Sala principal com luz natural excelente, sala de espera, banheiro privativo, uma copa pequena. O proprietário estava vendendo o imóvel inteiro. Fui ver na quinta-feira de tarde. Saí do escritório mais cedo com uma desculpa que nem precisei elaborar. Entrei pelo 2º andar, segui a corretora pelos cômodos, parei na sala principal. Tinha 2 janelas voltadas para a rua, e a luz da tarde entrava de uma forma que não parecia comercial, parecia de apartamento bom, parecia de espaço onde pessoas criam coisa. O piso era de madeira clara, com marcas de uso, mas estrutura boa. As paredes pediam tinta. O banheiro era simples, mas funcional. Fui até a janela, olhei para a rua lá embaixo. Era uma rua arborizada com flamboyantes nos 2 lados, e havia uma padaria na esquina com mesas na calçada, onde 2 pessoas conversavam com café na mão. Fiquei parada ali por um tempo que a corretora respeitou sem me interromper. Fiz as contas mentalmente ali mesmo, depois confirmei na planilha naquela noite no quarto em silêncio, com a tela do notebook voltada para a parede. O imóvel cabia com a minha reserva, com margem para reforma leve e reserva de emergência. O aluguel da papelaria do térreo cobria boa parte das minhas despesas fixas mensais do espaço. Eu precisava de 1 ou 2 clientes de assessoria mensal para cobrir o restante, e eu já tinha 5. Consultei uma advogada imobiliária que eu conhecia de um cliente em comum, sem contar o contexto familiar, apenas com as perguntas técnicas que precisava responder para tomar a decisão com segurança. A conversa foi esclarecedora. O imóvel poderia ser comprado em meu nome individual com recursos que eram comprovadamente meus, acumulados antes e durante o casamento sob regime de comunhão parcial, desde que a documentação fosse cuidadosa. Ela me explicou tudo com a precisão de quem sabe que essa é uma dúvida que muitas mulheres têm e que poucas fazem a pergunta direta. Levei 3 semanas para decidir. Não foi impulsivo. Foi o processo que eu aplico para qualquer decisão financeira relevante de cliente. Levantamento completo, análise de risco, projeção de cenários, decisão. Visitei o imóvel mais uma vez, num horário diferente, para ver a luz da manhã, o movimento da rua, o comportamento dos vizinhos comerciais. Na segunda visita, subi ao 2º andar e fiquei parada no centro da sala principal, sem falar nada por uns 2 minutos. A corretora ficou na sala de espera. Pensei na almofada que eu tinha guardado na mala. Pensei nos 7 anos de temperos na ordem certa.
Pensei em Dona Marlene descrevendo para a cunhada uma mulher quietinha que dá graças a Deus pelo que tem. Assinei a proposta de compra naquela mesma tarde, em pé na calçada, usando o celular, com o sol de outubro batendo no pescoço. Assinei o contrato definitivo numa quarta-feira de manhã no cartório, durante meu horário de almoço. Saí de lá, entrei numa padaria na esquina, pedi café preto e um pão na chapa. Sentei do lado de fora e fiquei olhando para o movimento da rua por uns 15 minutos. Tinha um documento na minha bolsa que dizia que aquele prédio era meu. Não tinha histórico familiar que eu precisasse respeitar. Não tinha nenhuma versão anterior que eu precisasse manter. Era inteiramente meu, do jeito que eu quisesse. Terminei o café, voltei para o escritório, fiz uma reunião às 14h como se nada tivesse acontecido, porque na superfície da minha vida nada tinha acontecido ainda, mas por baixo tudo tinha mudado. Contratei uma arquiteta que uma cliente minha indicou, especializada em reformas comerciais pequenas. Nos encontros que tivemos, eu explicava o que queria com uma clareza que me surpreendeu. Paredes brancas, iluminação quente, prateleiras embutidas na sala principal, uma bancada de trabalho na janela, uma mesa de reunião para 4 pessoas no centro. A reforma foi conduzida durante os dias úteis enquanto eu trabalhava. Eu passava lá às quintas de tarde, entre uma reunião e outra para ver o andamento. Numa dessas visitas, entrei no segundo andar logo depois da pintura pronta. O cheiro de tinta nova ainda estava no ar. A janela estava aberta e a luz da tarde entrava larga e limpa nas paredes brancas. Andei devagar pelos cômodos. Passei a mão na parede ainda fria. Parei no centro da sala principal, no lugar onde ia ficar minha mesa, e fiquei ali em silêncio por um tempo. Depois sentei no chão, as costas na parede recém-pintada, e fiquei olhando para a janela. Tinha um retângulo de luz no piso de madeira. Fiquei olhando para aquele retângulo até os olhos ficarem úmidos, não de tristeza, de reconhecimento. Era o primeiro lugar adulto que seria completamente meu. Levantei, fechei a janela, desci a escada e fui para o Jardim Guanabara jantar com a família. Naquele período, comecei a tirar minhas coisas da casa de Dona Marlene com uma discrição que nasceu do hábito de anos de não fazer barulho. Não de uma vez, que levantaria perguntas. Aos poucos, na ordem certa. Documentos primeiro. Contratos de trabalho antigos, certidões, papéis que eram meus e que precisavam estar sob meu controle. Depois itens sentimentais que só eu sabia o valor. Fotos da minha mãe, um broche que a minha avó me deu antes de morrer, um caderno de faculdade cheio de anotações de contabilidade do 2º ano, um envelope com cartões de aniversário que guardei desde os 20 e poucos anos. Depois roupas fora de estação, que somem de guarda-roupa sem que ninguém note porque ninguém usa. Ricardo não perguntou nada, ou não percebeu, ou preferiu não perceber. Aprendi a não saber a diferença entre as duas coisas. Foi nesse período que aconteceu a cena que eu não estava esperando. Era uma quarta-feira. Eu tinha saído mais cedo do escritório porque um cliente tinha cancelado uma reunião e, ao invés de ficar até o horário, decidi aproveitar para passar no imóvel e ver como estava a instalação elétrica que tinha sido finalizada. Cheguei em casa por volta das 4 da tarde. Dona Marlene não sabia que eu estava. Fui direto para o quarto pegar minha bolsa menor, que era onde eu guardava os documentos do imóvel. Quando abri a porta do quarto, ouvi a voz dela vindo do corredor, clara e sem filtro, como voz de quem está falando no telefone com conforto de privacidade. A porta estava entreaberta. Ela estava no corredor mesmo, a 3 metros do quarto, o telefone encostado no ouvido. Ouvi antes de poder recuar. Ela dizia, para quem fosse que estava do outro lado: "Não, minha filha, a Beatriz não é ruim, não. Mas é uma presença que eu não convidei, entende?" Eu disse para o Ricardo que essa situação não tem mais sentido, que eu já criei meu filho e não sou obrigada a criar a vida da mulher dele dentro da minha casa. Ele diz que vai resolver, mas não resolve. Ela continuou: "É que ela é daquelas que não faz onda, né? Quietinha." Aí ele não sente a urgência. Se ela reclamasse, brigasse, pelo menos haveria um motivo claro, mas assim fica tudo no ar. Parei de respirar por um segundo. Fiquei parada no quarto sem fazer barulho. Ouvi o restante com a calma de quem está confirmando um relatório que já sabia o resultado.
Ela sabia que aquilo não funcionava. Ela sabia que a situação estava errada. A diferença era que a solução dela era eu ir embora, e a minha era eu já estar indo, só que do meu jeito, com o meu endereço novo esperando. Naquela noite, depois do jantar, depois de lavar a louça, depois de ouvir Dona Marlene contar sobre uma encomenda que tinha chegado errada numa loja do bairro, eu pedi para conversar com Ricardo. Entramos no quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama. Falei com a calma de quem escolheu cada palavra com cuidado antes de abrir a boca. Ouvi sua mãe hoje no telefone dizendo que não quer mais a nora dentro da casa dela. Quero saber o que você pensa sobre isso. Não o que ela pensa, o que você pensa. Ele tirou o óculos, passou a mão no rosto, fez aquela pausa que eu conhecia, a pausa de quem calcula o caminho de menor resistência antes de responder. Beatriz, você sabe como ela é. O jeito dela é difícil, mas o coração é bom. Você não pode levar tão a sério tudo o que ela fala. Olhei para ele por um momento. Depois perguntei, você sabe quanto eu transfiro por mês para a conta das despesas da casa? Ele disse que sim, que sabia. Perguntei, sua mãe sabe que eu contribuo mensalmente com as despesas da casa dela? O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo suficiente para me dizer tudo, 1 segundo a mais do que devia. Durante todos aqueles anos, eu tinha transferido pontualmente minha parte das contas. Alimentação, água, luz, gás, materiais de limpeza, minha parte do IPTU. Esse dinheiro ia para uma conta corrente que Ricardo administrava e que, pela reação dele, Dona Marlene não sabia que existia. Na visão dela, eu morava na casa dela de favor, sem contribuir, consumindo o que ela providenciava, sendo generosamente tolerada. Na minha visão, eu tinha passado 7 anos pagando por uma estadia que me tratava como intrusa. O silêncio dele confirmou os dois. Então, durante 7 anos eu paguei para morar aqui e sua mãe nunca soube, eu disse, com uma voz mais quieta do que eu achava que seria capaz de ter naquele momento. E ela passou esse tempo inteiro me descrevendo para todo mundo como alguém que dá graças a Deus por ter teto. Ricardo não respondeu. Ajustou o óculos no rosto. Virou levemente para a cômoda. E esse gesto tão pequeno e tão familiar, me disse com uma clareza absoluta que não havia nada ali para consertar. Não era um problema de comunicação. Era a estrutura inteira daquele casamento, construída sobre uma base onde minha contribuição era invisível. Minha voz era decorativa, e meu espaço era sempre o de alguém que estava de passagem, esperando permissão para pertencer. Saí do quarto, fui para a cozinha beber água, fui dormir. De manhã cedo, liguei para minha advogada. Queria entender minha situação com precisão técnica, sem emoção, sem pressa. O que era meu, o que era do casal, o que eu precisava garantir antes de qualquer movimentação formal. A conversa foi longa e honesta. Ela me disse o que eu precisava ouvir e me deu um mapa para os próximos passos. Continuei a rotina por mais 2 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ouvia sobre a loja com a encomenda errada e sobre a vizinha com o cachorro barulhento, lavava a louça, ia dormir. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de organizar os últimos detalhes da saída com a mesma metodologia com que organizo o fechamento de exercício de um cliente. Tudo documentado, tudo na ordem certa, sem espaço para surpresa. Combinei com uma pequena empresa de mudança para um sábado de manhã. Recomendação de uma colega de escritório que tinha usado o serviço no ano anterior. 2 rapazes e uma van, discretos, rápidos, eficientes. Eu tinha feito uma lista detalhada, com foto de cada item, marcando o que era meu com comprovante de compra no meu nome, a mesa de trabalho que eu tinha comprado antes do casamento e que tinha trazido do box, o notebook, o monitor externo, o equipamento de scanner, a impressora que eu tinha comprado 2 anos atrás para atender os clientes, a estante de livros de contabilidade que eu tinha acumulado desde a faculdade, as plantas que eu cultivava na janela do quarto há 3 anos, a almofada que estava na mala havia 7. Ricardo saía todos os sábados às 8 para um café com colegas de trabalho no mesmo bar no centro, hábito que tinha há mais de 2 anos, invariável.
Dona Marlene tinha o costume de ir ao mercado do bairro às 9, sempre com a vizinha do número 15, e voltava por volta das 11. Eu sabia disso. Planejei em cima disso. A van chegou às 8h20. Os rapazes trabalharam com a eficiência que eu tinha pedido, sem barulho desnecessário, sem demora, seguindo a lista sem perguntas. Às 9h50, a van estava praticamente carregada. Faltavam as últimas caixas do quarto quando ouvi o portão da frente se abrir. Dona Marlene estava de volta mais cedo. A vizinha tinha passado mal. O passeio tinha sido cancelado. Ela entrou pelo corredor lateral que dava para o quintal. Viu a van, viu os rapazes com as caixas, parou no meio do caminho. Ficou parada com a sacola do mercado na mão, olhando de mim para a van, da van para mim. O que está acontecendo aqui, Beatriz? Eu estou indo embora. Eu disse. Simples, sem tremer. Indo embora para onde? O que você está levando? Você não pode fazer isso sem falar com o Ricardo. Pode falar com ele. O telefone dele você tem. Ela pegou o celular. Ouvi a voz dela subindo enquanto os últimos itens eram carregados. Supervisionei sem me afastar. Quando a van estava pronta, fiz uma última volta pelo quarto. Estava vazio. A cama tinha ficado. Era da casa. A cômoda velha tinha ficado, sempre foi dela. Havia marcas na parede onde a estante tinha estado por anos, e onde a almofada bege tinha ficado dependurada por um tempo antes de eu guardar na mala. Peguei minha bolsa, desci a escada, passei pela sala. Dona Marlene estava de pé perto da janela, o telefone ainda na mão, com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 7 anos. Não era raiva, era susto. Era a expressão de quem percebeu, só agora, que a situação era diferente do que achava que era. Beatriz, espera, a gente precisa conversar. Você está exagerando, isso aqui foi tudo um mal-entendido. Parei na porta. Me virei. Falei pelo nome dela pela primeira vez em 7 anos, sem colocar o dona na frente, não por desrespeito, mas porque eu precisava que ela me ouvisse como igual, não como nora que pede licença. Marlene. Durante 7 anos eu contribuí todo mês com as despesas desta casa. A senhora nunca soube porque seu filho nunca contou, mas eu sei o que eu fiz. E agora eu tenho o meu espaço, então eu estou indo. Ela abriu a boca. Fechou. Olhou ao redor como quem está vendo a sala pela primeira vez depois de muito tempo. Mas as contas daqui, quem vai ajudar? As despesas. As despesas da senhora são responsabilidade da senhora agora. Eu já tenho as minhas para pagar. Saí. Fechei o portão com cuidado, sem bater. Entrei no meu carro. A van já tinha saído. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua sem olhar pelo retrovisor. Fui pelo caminho mais longo até o Cambuí, passando pela Avenida Norte-Sul, pela Avenida Brasil, sem pressa. Precisava do tempo de trajeto para que tudo se assentasse. Ricardo ligou 40 minutos depois. Eu estava no 2º andar do imóvel, dirigindo a entrada dos móveis, quando decidi atender. Beatriz, o que aconteceu? Minha mãe está em pânico. Onde você está? Você foi para a casa de alguém? Estou na minha casa. Silêncio. Você alugou alguma coisa sem me contar? Comprei. É um imóvel comercial com espaço residencial no 2º andar, no Cambuí. O contrato foi assinado há 2 meses. Está no meu nome. A papelaria do térreo já paga aluguel. O 2º andar é meu escritório e minha residência. O silêncio dessa vez foi mais longo, mais pesado. Como você tinha esse dinheiro, Beatriz? Você estava guardando sem me falar? Estava guardando há anos. Você sabia que eu poupava, só nunca perguntou quanto. Mas esse dinheiro é do casal. A gente precisava ter conversado sobre isso junto. Respirei fundo. Não queria perder a serenidade. Tinha me custado muito chegar até ali para perdê-la, em 40 minutos de ligação. Durante 7 anos eu transferi todo mês a minha parte das despesas da sua mãe para a conta que você administrava. Ela nunca soube, você nunca contou. Ela passou esse tempo inteiro me descrevendo como uma mulher que mora de favor. O dinheiro que eu guardei era o meu salário, o resultado do meu trabalho, e eu usei para construir algo que é inteiramente meu. Recomendo que você fale com um advogado para entender como vai ficar a parte legal do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Fiquei parada no centro da sala principal enquanto os rapazes montavam a mesa de trabalho no canto da janela. Depois me sentei no chão, as costas na parede branca,
e fiquei ouvindo o barulho da rua lá embaixo. Uma criança chamando alguém num quintal próximo. Um ônibus passando ao longe. O som de um flamboyante na calçada balançando com o vento de outubro era um silêncio que eu não reconhecia. Não era o silêncio de quem aprendeu a não fazer barulho para não incomodar. Era o silêncio de quem está finalmente no lugar certo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma objetividade que me surpreendeu. Abri o CNPJ do escritório de contabilidade, coloquei meu nome na placa da porta, montei uma página simples com os serviços. A papelaria do térreo continuou funcionando normalmente. Os donos nem perceberam a troca de proprietário, renovaram o contrato sem hesitar. Essa renda cobria as minhas despesas fixas com margem. Comecei a atender clientes presencialmente no espaço, que ficava aberto 3 dias por semana, e nos outros dias eu trabalhava no emprego fixo. O volume cresceu rápido. Em 4 meses, eu tinha clientes suficientes para montar um cronograma sustentável. Em 8 meses, pedi demissão do emprego fixo com carta de apresentação formal e 1 mês de aviso trabalhado sem amargura, só com a clareza de quem está fechando um ciclo. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com a frieza necessária. Não houve cenas públicas. Houve documentos, prazos, uma audiência de conciliação onde os dois ficamos em lados opostos de uma mesa e falamos com educação de quem já não tem nada a provar para o outro. A advogada fez o trabalho que eu paguei para ela fazer. O resultado foi o que a lei previa. Algumas semanas depois da separação formal, recebi uma mensagem de Dona Marlene no celular. Até hoje não sei como ela conseguiu o número, mas recebi. A mensagem dizia que eu tinha exagerado na reação, que as coisas podiam ter sido resolvidas numa conversa, que ela nunca quis me magoar. Li com atenção. Depois coloquei o celular na bancada e fui preparar o café. Não respondi. Não por rancor, não porque eu estivesse com raiva. Não respondi porque algumas conversas chegam quando já não há mais nada a acrescentar, quando tudo o que precisava ser dito foi dito pelos próprios fatos, e porque eu não tinha mais energia para esclarecer o que ela nunca quis enxergar quando tinha toda a oportunidade. O que ficou daquele período não foi mágoa, foi clareza. É uma clareza simples o suficiente para caber numa frase, mas que eu precisei de 7 anos para entender de verdade. Independência financeira não é desconfiança, não é egoísmo, não é falta de amor. É a diferença entre ter uma voz dentro de uma relação e ser apenas uma presença tolerada, entre pertencer a um lugar e existir dentro dele, aguardando que alguém confirme que você tem direito de estar ali. Fiquei 7 anos naquela casa por razões que entendo agora com mais compaixão do que eu tinha por mim mesma na época. Amei meu marido de verdade. Achei que o problema era o ambiente, não ele. Achei que quando saíssemos de lá tudo seria diferente. Fiquei porque a adaptação acontece devagar e você não percebe que está sendo moldada até tentar voltar ao formato original e descobrir que ele ficou guardado numa mala por tempo demais. Fiquei porque tinha medo de carregar o peso de ser a nora que foi embora. Fiquei porque a esperança é a última coisa que aceita ir embora. Mas o que aprendi, de verdade, no corpo, não só na cabeça, é que permanecer por medo não é lealdade. É uma prisão com cortinas bonitas. E que o momento em que você decide sair não precisa ser dramático, não precisa ter música de fundo, não precisa ser uma cena. Pode ser uma terça-feira qualquer, enquanto você está fazendo café, quando você olha para o saldo da conta e entende o que aqueles números representam. Pode ser um domingo de almoço, quando uma mulher descreve você como quietinha e sem exigências para a cunhada, e você sorri por dentro com o sorriso de quem já assinou o contrato. Hoje, quando subo a escada do meu escritório depois de um dia de trabalho, quando coloco a chave na fechadura e ouço o clique do trinco, fico 1 segundo assim, a mão na maçaneta, antes de abrir a porta. É um hábito que virou ritual. É o segundo em que me lembro de quem disse que eu era quietinha, sem exigências, uma mulher que dava graças a Deus pelo que tinha. E sorrio, o mesmo sorriso pequeno de sempre, só que agora é dentro do meu espaço, com o meu nome na placa lá fora, com a almofada bege no canto do sofá, exatamente onde eu decidi que ela ficaria, e com as janelas abertas para os flamboyantes da rua que escolhi.